Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre harmonização facial, seus perigos, benefícios e por que as pessoas fazem esse tratamento estético. E quem está com a gente hoje para falar um pouco mais sobre esse tema é o Dr. Faz, que é cirurgião plástico. Doutor, bem-vindo, obrigada pela entrevista. Olá, Lívia, muito bom estar aqui com você, com sua grande audiência, falar de um tema muito pertinente na atualidade e trazer informação para o seu público. Com certeza, doutor, e ainda existem muitas dúvidas sobre o que é a harmonização facial e para quem que ela é indicada. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente? Vamos lá. A harmonização facial é um conjunto de técnicas onde você busca trazer uma harmonia para o rosto, tanto em termos estéticos, mas também mudando alguns sinais que a gente vai passando ao longo da vida. Eu chamo atenção aqui para dois tratamentos principais, que é a modulação muscular, que geralmente a gente usa a toxina botulínica, muito famosa já há alguns anos, e mais popularmente agora os preenchimentos, que realmente ganharam essa grande proporção nos últimos anos, agora até para um público mais jovem. A harmonização, então, ela passa hoje nessa revisão tanto de evitar os sinais do envelhecimento, mas também buscando equilibrar algumas alterações que o rosto eventualmente tenha, que deixar ele mais jovem, ou mais equilibrado, tirando aquele efeito de cansaço, um efeito de olhar triste, por exemplo, e deixando essa face mais proporcional. Doutor, e qual que é a diferença? Porque, para quem é leigo, parece se tratar do mesmo procedimento, da toxina botulínica e do preenchimento. Perfeito, ótima pergunta. A toxina botulínica é uma medicação que ela é aplicada para modular o movimento muscular. Então, a ação dela bloqueia parcial ou totalmente a ação do músculo, evitando que assim a gente forme as rugas dinâmicas. O mais tradicional, as rugas geralmente da fronte, quando a gente eleva a sobrancelha e formam aquelas linhas de expressão, ou os pezinhos de galinha no canto dos olhos. E a aplicação da toxina, que tem uma durabilidade em torno de uns 6 meses, ela bloqueia parcialmente essa ação muscular, diminuindo a força que esse músculo exerce na pele e, dessa forma, minimizando as linhas de expressão. Já os preenchedores são produtos, geralmente, à base do ácido hialurônico, que é uma proteína que dá volumização para a face, recompondo os coxinhos gordurosos ou, eventualmente, os tecidos de atrofia. Por exemplo, no envelhecimento, a gente vai perdendo massa óssea do rosto e, consequentemente, a estrutura facial. Agora, doutor, como o próprio nome do procedimento diz, harmonização facial é um processo para deixar a aparência mais harmônica. Existe uma preocupação ou existe até mesmo uma procura dessas pacientes para que haja mudanças de características? Por que eu pergunto isso? Porque no início o senhor explicou para a gente que é um procedimento que existe para trazer essa harmonização e não só para paralisar processos de envelhecimento, né? Então, subentende-se que muitas pacientes que às vezes não estão ainda sofrendo esse processo de envelhecimento ou estão só no início desse processo, já queiram buscar essa harmonização para mudar alguma coisa na aparência. O que é orientado para essas pacientes quando elas procuram um profissional como o senhor para fazer a harmonização? E a partir de que idade, ou pelo menos qual que é a idade mínima para que seja possível fazer com segurança esse procedimento? Bom, esse procedimento ele precisa primeiro de uma avaliação técnica de todas as proporções faciais. Então, não existe uma receita de bolo que caiba para todas as pessoas.
Quando você tem pontos de desequilíbrio na face, você pode melhorar com essa volumização, respeitando sempre as características físicas de cada pessoa. A idade mínima, eu acho que, assim, preservar os jovens, acho que os adolescentes não estão aptos ainda a realizar esse tipo de procedimento, por estar ainda numa fase de desenvolvimento da face, e buscar pequenos detalhes nos pacientes mais jovens, né? A gente vê hoje um excesso de tratamento, as mídias sociais, o Instagram, hoje com seus filtros, ele acaba determinando algumas modas, e isso não cabe para todo mundo. Afinal de contas, cada um tem sua característica física individual e a gente tem que sempre preservar essas particularidades e a beleza estética de cada rosto. Eu vou convidar para essa conversa também o Dr. Juvenal Friso, que é cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. Juvenal, bem-vindo também, obrigada pela presença. Muito obrigado, Lívia. Prazer estar aqui com vocês falando. Doutor Juvenal, já fiz algumas perguntas para o doutor Faz, mas eu quero ouvir do senhor também em relação a quem pode fazer esse procedimento de harmonização facial. Para quem ele é indicado? Então vamos lá, eu como cirurgião plástico, nós médicos cirurgiões plásticos temos uma visão às vezes um pouquinho diferente dos colegas ou dermatologistas, ou mesmo dos colegas que têm por hábito trabalhar mais essa parte de volumização facial. Sem dúvida nenhuma, com o processo de envelhecimento da gente, que ele começa a partir do momento que a gente nasceu, a partir do tempo, de acordo com a genética, tipo de pele, dieta, exposição solar, fatores de estresse, os fatores de envelhecimento facial começam a aparecer, ou em idades mais tênues, meia-idade, ou em idades já mais avançadas. Então, assim, hoje, eu estava até vendo, o colega estava falando, eu concordo com ele, existe uma pressão muito grande das mídias sociais a nível do que é a beleza, do que é a jovialidade, do que é um padrão estético facial. Então, assim, eu como cirurgião plástico, realmente eu acho que as pessoas devem se preservar o máximo possível, tomar muito cuidado no início precoce dessa busca pela beleza, ou por essa jovialidade, ou por padrões instituídos de ter um nariz arrebitado, de ter uma projeção de região malar, ou ter uma linha de mandíbula mais quadrada. Então, na realidade, a queixa da paciente sempre vai vir em primeiro lugar. Então, ela vai procurar um profissional, e esse profissional vai, dentro da expertise dele, avaliar o que seria melhor indicada para ele. Dentro da minha especialidade, da área da cirurgia plástica, eu tenho colegas que trabalham mais essa parte de volumização facial, o que é uma coisa normal, que ocorre com o envelhecimento, atrofia das gorduras faciais, perda de turgor de pele, menos mobilização de colágeno, flacidez, ligado ou não a envelhecimento, enfim. Então, tem colegas que, numa fase inicial, trabalham bastante essa face envelhecida através dos preenchedores. Quais seriam eles? Eu e a nossa sociedade recomendamos somente substâncias que tenham um processo de absorção a médio e longo prazo, que são produtos baseados em ácido hialurônico ou mesmo alguns bioestimuladores, tá? Além do que a própria gordura corporal, que hoje é uma coisa bastante interessante. O cirurgião plástico usa muito a própria gordura da pessoa através de tratamento para fazer reposição em áreas que tenham necessidade, tá certo? O cuidado maior deve ser tomado com os produtos, ou produtos desconhecidos, ou produtos definitivos, porque esses produtos muitas vezes podem vir trazer problemas para a pessoa a nível de processos inflamatórios, mobilização de tecido, linfedema, ou seja, edemas ou palpebrais ou faciais, migração desses produtos e que, por vezes, eles são bastante difíceis de serem tratados ou retirados, ok? Sim, agora, doutor Juvenal, naturalmente existem riscos para se fazer um procedimento como esse? Se sim, quais são? E como tentar contê-los, combatê-los?
coisa funciona baseada toda na anatomia. Só para você ter uma ideia, Lívia, eu gosto muito de cirurgia de face, de rejuvenescimento facial. Esse fim de semana nós fizemos uma imersão no laboratório de anatomia do Hospital das Clínicas, 12 colegas médicos, onde a gente ficou durante 48 horas dissecando o cadáver, tá certo? Para quê? Estudando anatomia. Por quê? A gente precisa saber, sobretudo, onde estão as artérias, as veias, os linfáticos, os nervos, sobretudo os nervos decorrentes de ramo do nervo facial, que são os nervos que dão a mímica facial, porque é em cima disso que você vai trabalhar, seja o tratamento cirúrgico, com o tratamento das estruturas profundas da face, ou quando você for fazer algum tipo de procedimento de preenchimento, você saber exatamente onde você tem as áreas que você pode fazer esse preenchimento, onde você tem as danger zones, usa as áreas de nervo ou de confluências arteriais, que na vigência de uma injeção intraarterial, ela pode levar a cegueira, necrose de pele e até a morte. Então, assim, o estudo anatômico, eu acho que o profissional que se propõe a trabalhar com preenchedores, ele tem que ter uma formação muito ampla, sobretudo tem um conhecimento bastante específico a nível de anatomia, para saber onde e como ele deve fazer esse procedimento. Inclusive, o próprio material, a própria cânula ou seringa, ela varia de lugar, onde você vai usar, às vezes, uma agulha de ponta romba, que ela é menos cortante, ela faz uma divulsão, ou você vai usar uma seringa, uma agulha mesmo de ponta biselada, que ela tem o poder de perfurar mais os tecidos. Então, assim, o que eu recomendo, o que eu vejo e noto por aí, a nossa sociedade está muito preocupada hoje, é com o volume enorme de cursos online, em mídia social, em YouTube, onde a pessoa não tem o mínimo de conhecimento, são cursos abertos a todos profissionais, ou às vezes mesmo não profissionais da área de saúde, e que eles aprendem, pegar um produto, comprar de um laboratório, que qual a intenção do laboratório? Vender produto. Isso vende milhões, gera milhões de dólares, enfim, reais por ano, e o laboratório não está muito preocupado, muitas vezes, quem vai fazer esse tipo de procedimento. Então, procurar profissionais sérios, produtos sérios e profissionais que sejam devidamente treinados, porque eu aqui no consultório já tive a oportunidade de ver casos de necrose de canto de boca, de asa de nariz, de supercílio, de paresia e casos extremos de amarose, de cegueira, que são absolutamente irreversíveis e de difícil correção. É baseado em todas essas particularidades que o Dr. Juvenal explicou, o quanto é um procedimento complexo, é preciso entender da anatomia. Concorda que é fundamental que seja um profissional médico, claro, com as suas especializações? Eu não sou contra profissionais que não sejam cirurgiões plásticos fazerem procedimentos na área que a gente vai chamar de estética ou mais cosmetológica, mas sim que esse profissional tenha o devido treinamento. O cirurgião plástico hoje, para ele se nomear um cirurgião plástico e ter um título de especialista, após os 6 anos da faculdade de medicina, ele é obrigado a cumprir uma residência médica, um treinamento específico de 3 anos em cirurgia geral e mais 3 anos em cirurgia plástica, ou seja, é um conhecimento bastante amplo e específico para as áreas que ele vai atuar. Isso, de alguma maneira, mudou um pouco. Hoje, nos Estados Unidos, você já tem segmentação dessas áreas. Você tem otorrinolaringologistas, excelentes cirurgiões de face, de nariz, porém, tiveram um treinamento específico para a área. Então, sejam colegas dermatologistas, sejam colegas cirurgiões plásticos, a habilitação, o treinamento, eu considero fundamental para que ele faça o procedimento de maneira segura para o paciente, expondo esse paciente ao mínimo possível de risco cirúrgico e que, sobretudo na vigência de uma intercorrência, ele saiba tratar, ou tardiamente ou até precocemente, porque isso significa melhor resultado para o paciente. Doutor Fais, concorda? Concordo plenamente com o Friso. A gente vive um enorme número de cursos que a gente recebe
visualiza, né, pelo menos nas redes sociais, para os profissionais praticarem aí ou treinarem em um final de semana e já sair exercendo esses procedimentos que eles podem parecer mais simples, né, vendido como uma coisa mais simples, mas que são de alto risco para algumas áreas principalmente, e esse processo de reversibilidade nem sempre é possível. Isso foi bem claro. Esse treinamento, a gente como cirurgião plástico faz desde o início da residência até você ter conhecimento anatômico suficiente e expertise para fazer aplicações com mais segurança. Agora, doutor Fais, ainda, como nós, pacientes, podemos buscar essas informações para encontrar um profissional que seja qualificado e que realmente vai exercitar um procedimento com segurança? Bom, olha, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela permite que você busque os profissionais, né, registrados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou mesmo no site do CRM, ele tem essa possibilidade de busca por especialidade. Então, sempre que você for buscar um serviço médico nessa área ou em qualquer outra, sempre é fundamental você pesquisar esse médico no CRM e ver se ele é registrado naquela área de atuação específica, né? Que além do registro médico, também tem o registro de especialidade. Doutor Juvenal Friso, queria acrescentar alguma coisinha em relação a essa pergunta que eu fiz? Estou de pleno acordo, eu acho extremamente importante isso, porque o que a gente nota hoje é que muitas vezes não vale mais a qualificação do profissional, e sim o número de seguidores, às vezes, que ele tem em mídias sociais, e isso acaba pesando. E hoje essas mídias sociais são, ao meu ver, são uma das maiores veiculadoras de fake news, porque os trabalhos de imagem, de edição de imagem, antes e depois, são absolutamente fantásticos. E as pessoas, às vezes, caem nesse sonho que muitas vezes ele não condiz com uma realidade. Então, eu recomendo, assim, para aquelas pessoas que às vezes queiram fazer algum tipo de procedimento, dentro das possibilidades que ela tenha, que ela converse primeiro com pacientes que eventualmente tiveram uma boa experiência com o médico e, sobretudo, por exemplo, se ela tiver um médico de confiança, pode ser que ele não seja da área, mas peça para ele uma indicação, porque com certeza ele saberá indicar um profissional habilitado. E, sem dúvida nenhuma, profissionais habilitados da área. Então, como foi dito, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Conselho Regional de Medicina, eles dispõem de sites abertos ao público, onde você pode pesquisar aquele profissional, saber o histórico dele. O que nos deixa triste hoje é que a mídia social passou a ter um valor muito mais importante do que a formação desse profissional. E as pessoas, volto a dizer, acabam muitas vezes entrando em situações irreversíveis na busca de um sonho, por uma beleza, por uma jovialidade, esquecendo um pouco o lado B da moeda, que é a parte da complicação que ela possa vir a ter, procurando, às vezes, um profissional não habilitando ou fazendo uso de um produto que, muitas vezes, ela não tem ideia do que é que está sendo colocado no corpo dela. Agora, doutor Juvenal, infelizmente, esse movimento de buscar profissionais porque tem mais seguidores nas redes sociais acontece em todas as profissões, mas a gente está lidando com saúde ao falar de harmonização facial, o que torna isso ainda mais perigoso, né? Eu vou fazer uma pergunta agora para o doutor Fais e já volto para falar com o senhor sobre essas questões de procedimentos reversíveis e irreversíveis. Doutor Fais, existe algum benefício à saúde da harmonização facial ou é um procedimento com finalidade estética apenas? Bom, o maior objetivo dele para os pacientes é estético, né? Eu vejo em algumas situações onde a pessoa ela tem uma melhor inserção social quando ela tira um pouquinho de alguns pontos que incomodam muito. Então, essa definição de estética e reparação, ou estética e equilíbrio do rosto, no sentido de deixar a pessoa mais confortável socialmente, eu acho que ela mistura essa pergunta que você fez, esse mix de você equilibrar, a pessoa ficar mais confortável, ela se sente mais segura para algumas outras situações.
Existe até a questão da saúde mental. O paciente que não está bem com ele mesmo, ele pode ter a própria saúde mental também afetada. Daí essa mistura, essa confusão na hora de tratar desse assunto, né, doutor? Eu comento assim, né, não sei se o Friso vai concordar comigo, a cirurgia plástica trabalha dentro das condições de definição de saúde da OMS, no biopsicossocial. E a medicina tradicional trabalha muito com o bio, e o cirurgião plástico geralmente trabalha com o psicossocial, né? Então, está dentro dessa definição de saúde, separar isso, a estética disso, eu acho um pouco complicado. É isso mesmo, doutor Riso? Doutor Friso, perdão. Estou de pleno acordo. Eu acho que o médico, a partir do momento que ele vai atingir uma maturidade dentro da profissão dele, ele começa a entender a busca do que o paciente quer. A gente tem que tomar muito cuidado hoje com alguns casos do que nós chamamos de dismorfismo corporal, que é aquela busca incessante pela beleza, pela coisa perfeita, que muitas vezes leva a paciente a caminhos bastante tortuosos, e onde é difícil o paciente entender que naquele momento chega, basta, não tem mais nada a ser feito, ou vamos parar por aqui, vamos aguardar um pouco. Então, o profissional é bastante importante que ele seja bastante idôneo nesse sentido, e como foi tratado, a gente tem que ser um pouco psicólogo, porque a pressão mesmo hoje social, volto a dizer, da mídia, da cultura, é em cima muito de beleza física. E muitas vezes isso não significa felicidade ou alegria para a pessoa. Tá? Às vezes o problema está um pouquinho mais no fundo ou em outras atuações da vida pessoal dessa pessoa. Então, isso muitas vezes também não vai resolver esse problema. Então, estou de pleno acordo, a gente tem que saber o limite, conversar com esse paciente, para que, assim, ele tenha a melhor indicação, ele fique feliz e, sobretudo, que ele faça procedimentos seguros e que não o prejudiquem lá na frente, porque também existem pessoas hoje fazendo determinados procedimentos zero preocupado o que pode acontecer daqui 10 anos, daqui 15 anos. Então, é um limbo hoje que essa parte da estética, da cosmetologia está navegando, que é bastante tênue, e a gente tem que ter muito cuidado e tem que lidar com muito carinho, muita honestidade para com os nossos pacientes. Agora, doutor Juvenal, a gente tem 2 pontos. A gente tem a questão de necrose, cegueira, alguns erros que podem acontecer, como o senhor explicou. E a gente também tem casos, eu estava conversando com o doutor Faz antes de começarmos a gravar, casos em que pessoas se arrependem. O procedimento está ok, foi feito certinho, sem nenhuma complicação, mas a pessoa se arrepende. Diante dessas 2 situações, o que pode ser feito? Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo, ou 50%, 60%, 70% desse produto. E alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores que a gente não considera definitivo à base de ácido hialurônico, normalmente eles têm um prazo de validade aí de 1 ano e pouquinho, 2 anos, mas a gente também tem notado isso, sobretudo em procedimentos. Vou dar um exemplo, por exemplo, o tears through, que é o caminho da lágrima, ou a olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes esses pacientes vêm 4, 5, 6 meses, 8 meses depois com um linfedema, um edema residual. Às vezes, através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento, tirar esse produto. Às vezes, num lábio que ficou muito feio, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa talvez até um pouco grotesca, você, através de pequenas incisões e expressões, você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo, como eu falei, eu milito muito na área da face, da cirurgia do rejuvenescimento facial. Hoje, às vezes a gente faz descolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular bicutâneo, na gordura, e muitas vezes intramuscular, ou às vezes até periósteo, que a gente chama na base do osso. E você tem ali estruturas nervosas, inserções
musculares, você não consegue fazer essa retirada. Eu recentemente fui chamado para ver um caso de uma paciente internada no hospital em São Paulo, que ela havia feito um preenchimento na região glútea e estava assim, era uma coisa, aquilo migrou, formou nódulos, bolas, processos inflamatórios, a ressonância magnética mostrava um tecido permeado, misturado na musculatura, onde eu me via assim, inapto a fazer qualquer tipo de procedimento para ela. Então, é muito sério isso, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Por isso que eu digo, se a pessoa for fazer alguma coisa a nível de modelagem facial, de tratar alguma estrutura que ela queira fazer um pouco projeção de malar, trabalhar com essas estruturas absorvíveis, procurar um profissional, o mesmo uso de gordura, onde eventualmente consiga se reverter esse quadro, porque realmente tem quadros, eu acho que o Faz concorda comigo, que são irreversíveis, você não tem o que fazer. Para a gente fechar então, doutor Faz concorda que realmente há procedimentos, situações que se tornam irreversíveis, e eu já retomo aquela conversa que nós tivemos antes também. O ideal é buscar esse profissional qualificado, como ambos estão dizendo, e não precisar de uma reversão, sempre buscar o equilíbrio. Exato. O Juvenal já comentou em algum momento, eu acho que, além disso, procurar profissionais que sejam conservadores, né? Primeiro, entender qual que é o produto que está sendo utilizado, isso é de fundamental importância. Os produtos que não são absorvíveis, eu acho que eles devem ser absolutamente evitados. E quando você pensa num preenchimento, numa revolumização, você não precisa recuperar tudo no mesmo momento, você não precisa fazer uma sessão e já ter lá uma aplicação de múltiplas ampolas, né? Eu sempre falo para o meu paciente que você pode ir fazendo isso de uma forma lenta e gradual e recuperando o resultado dele que ele perdeu de anos. Então, sempre procurar profissionais conservadores que podem chegar no teu resultado, porque quando você passa dele, aí é mais complicado. Como o Juvenal já destacou, às vezes a retirada do produto é quase impossível, embora existam alguns medicamentos que dissolvam aí o ácido hialurônico, que é o principal produto indicado, também não faz sentido aplicar para depois remover, né? Só se você realmente tiver algum tipo de evento adverso local e ser um conservador, acho que ele evita essas complicações de médio e longo prazo, como o Juvenal estava colocando. Tá certo, quero agradecê-los. Doutor Juvenal Friso, obrigada pela entrevista, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço, um grande abraço, Faz, estou de pleno acordo com essa conversa agradável que a gente teve. Desejo uma boa tarde a todos e estou à disposição. Doutor Faz, obrigada também pela entrevista. Lívia, obrigado a você pelo convite, ao Friso, um abraço e espero que os nossos espectadores tenham se informado mais a respeito dessa questão do preenchimento. Com certeza. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. É claro, como sempre, que eu agradeço também a sua companhia. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. E lembrando que para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.